Os meus dogs. Então, pessoal, vamos fazer agora a nossa avaliação, né? Só um minutinho. Todos estão vendo a prova? Sim. Sim, sim, sim. Ainda não. Ah, agora eu tô vendo. Tá, vai aparecendo aos pouquinhos, ela aparece. Tá, então, nós temos aí a avaliação. Eu tô vendo. Oi? Agora eu tô vendo. Que bom. Então, vamos lá. A primeira pergunta, tá? Eu não estou conseguindo ver o chat porque eu estou compartilhando a tela, tá, gente? Então, não consigo. Então, olha só. Na reprodução sexuada, ocorre a participação de duas células especiais. A gente chama essas células de... Gametas. Muito bem, gametas. Eu até vou botar aqui. Organela responsável pela fotossíntese. E nós encontramos ela somente nas células vegetais, essas organelas. Como é o nome? Cloroplasto. Cloroplasto. Muito bem, cloroplasto. 3. Revestimento externo rígido das células contém celulose. Membrana plasmática. Revestimento das células contém celulose. Parede celular. Celular. Parede celular. Exatamente, parede celular. Membrana plasmática, não. Ela não tem celulose, a membrana plasmática, tá? 4. Organela celular responsável pela geração de energia na célula. Mitocôndria. Mitocôndria, muito bem. Vi várias mitocôndrias lá nas células que vocês fizeram. Ficou bem legal. Estrutura celular delimitada por membrana e onde está contido material genético. Núcleo. Isso, é lá onde está o material genético, as informações nossas, como serão nossas características que nós herdamos dos nossos pais. Muito bem. Dos seres vivos abaixo relacionados, qual é um procarionte? Lembra o que é um procarionte? Bactéria. Bactéria. O que são os procariontes? Eles que não têm o quê? Membrana nuclear, não tem o núcleo organizado com uma membrana envolvendo esse material genético, né? 7. Dos seres vivos abaixo relacionados, qual é heterótrofo ou heterotrófico? É a mesma coisa. Animais herbívoros. Heterótrofo, porque alga é autótrofo, planta é autótrofa. Seres que contém clorofila também são autótrofos. Então, pessoal que está com o microfone aberto e tem alguém conversando do lado, vai ter que desligar. 8. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como unidade fundamental e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares, não têm célula. Por isso, alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui célula? Vírus. Muito bem. E a 9, dos seres vivos abaixo relacionados, que é autótrofo? Qual é o autótrofo? Não é que é, qual é? Algas. É, algas, muito bem, são as algas, né? Eita, vamos lá para 10. Eu lembro que eu tirei 9 na prova, só errei aquele do animais herbívoros. Que pena. Eu botei outra coisa. Estrutura celular responsável pelo revestimento externo da célula, que seleciona as substâncias que entram e saem dela. Membrana plasmática. Agora todo mundo foi unânime, membrana plasmática. Muito bem, muito bem, muito bem. Ok, gente. Agora, nós vamos falar sobre níveis de organização dos seres vivos. Também eu vou compartilhar a tela, tá? Que é o livro de vocês, a apostila de vocês, tá? Lá no positivo, né? Então, vamos ver aqui. Aqui.
janela. Aqui. Compartilhar. Tá, vocês estão vendo a tela, mas ela tá como, gente? Não tá bom, né? Como assim tá como? Eu digo, ela tá aparecendo toda a apostila ou tá só um pequenininho, uma janelinha pequena? Não, pra mim já tá aparecendo uma parte. Negócio azul. Tá aparecendo a apostila e do lado tá aparecendo uns quadradinhos escrito link. É, os de vocês. Eu vou parar aí que eu vou interromper e eu vou colocar. Vou tirar aqui, eu vou fazer tela inteira. Só um pouquinho. Tela cheia. Beleza. Agora deu. Uhum. Pra mim continua a mesma coisa. É, que estranho. Tá mexendo em alguma coisa? Porque pra mim tá só travado. Eu tô mexendo, sim. Eu tô tentando verificar como é que vai ser feito aqui para ela ficar na tela cheia. Deixa eu ver aqui. Aqui fecha. Aqui. Uhum. Tem um clipezinho ali que aparece no lado do nome de quem fala, não tem? Pessoal? Como assim? Quando vocês clicam ali, aparece um clipezinho, não tem? Vocês cliquem em cima 2 vezes para ver a tela maior, Clica tá? onde? Só passa o mouse. Que clipe? Não tem nenhum clipe pra mim. Tu clica assim, tipo, na tela que a professora tá apresentando e vai aparecer um clipezinho, daí tu clica ali. Isso, bem isso. Tá, vamos ver agora. Acho que pra mim não aparece isso aí, não. Tá, vamos tentar agora a janela aqui para compartilhar Tem o que que ver, professora, se compartilhar, a gente pode tentar. Agora eu estou compartilhando novamente. Já vou compartilhar, tá? E Pra mim aí? não apareceu clipe nenhum. Tá aparecendo a apostila, Pra página mim tá 3? aparecendo a apostila. Tá. Tá aparecendo a apostila, sim. Só que tá a mesma coisa que tava antes. Que estranho. Tá, mas tá estranho. Não sei por quê. Porque era para aparecer a tela. Qual tela? Aparecer a tela que eu estou compartilhando, que é o livro, gente. Eu não estou entendendo por que ele não está fazendo isso, entendeu? Que é a apostila. Mas a gente tá vendo a apostila, só que continua aqueles links do lado e a gente não achou o clipezinho pra clicar. Tá, mas Eu acho que dá ele tá para ver a tentando falar. apostila, pelo menos? Dá, né? Dá para entender o que está escrito na apostila? Consegue ver onde eu boto a seta também? Sim. Eu não tô vendo essa. Ah, não, tô vendo sim. Tô vendo. Agora foi. Ih, não foi não, agora tá tudo... Ah, não, agora foi. Ficou maior? Professora, ficou grandona, ficou maior. Beleza, é isso que eu queria. Vamos lá, então? Vamos lá. E é assim, né? Tecnologia é assim. Níveis de organização de seres vivos é o conteúdo que a gente vai falar hoje, tá? A gente já viu o quê? Que os seres vivos são formados por células, né? Um ser pode ser unicelular, como aqui nós temos o paramécio, ou como uma bactéria, ou eles podem ser multicelulares, como a esponja marinha, olha a esponja que linda que ela é, ou um animal, como o camaleão. Eles podem ser, esses aqui são multicelulares, e estes dois aqui são unicelulares, certo?
Então, a célula é a unidade estrutural, a maioria dos organismos são multicelulares, alguns são unicelulares, como a gente viu, né? Agora ali, cada uma das bactérias apresentadas ali tem uma única célula, ali tem várias bactérias, observem ali, gente, ó. Não é uma só, aqui é uma, aqui é outra. Essa bactéria tem uma forma de bastão, elas são classificadas de acordo com o formato, então são bastonetes, né? Pode ver que parece um bastãozinho. Aqui é um paramécio, é um protozoário de vida livre. As bactérias, elas podem nos causar doenças, como a gente já viu, né? Elas causam aí várias doenças, né? O paramécio, como eu falei, é um protozoário, também é unicelular e apresenta um núcleo. Onde está o núcleo? Aqui são os vacúolos contráteis e pulsáteis. O núcleo dele por aqui, tá? Não aparecendo muito não, mas ele tem núcleo. Apresenta um núcleo organizado, né? Esses aqui, por incrível que pareça, gente, a esponja do mar é um animal, tá? Mesmo sendo fixa no substrato, olha ali, ela é fixa, não se locomove. Vive, ela tem, nós vamos encontrar esponja tanto em água doce quanto em água salgada. E o que a gente pode perceber em relação às esponjas? Elas já foram antigamente, quando não se estudava muito sobre elas, classificadas como plantas, tá? Por elas serem fixas, mas hoje a gente sabe que são animais. Tem estrutura de digestão, elas têm as células das esponjas, cada célula do corpo da esponja vai fazer digestão, vai fazer respiração e tudo mais, tá? Então, ela tem, só não é um animal organizado com sistemas como a gente tem, por exemplo, sistema digestório e respiratórios que a gente vai estudar, mas ela tem uma organização em tecidos e tudo mais, certo? Alguma dúvida? Pessoal, dúvida? Não. Tá, então vamos lá. Os seres vivos, então, como eu já falei, são formados por célula. O conjunto de várias células semelhantes, por exemplo, eu tenho as células da nossa pele, olhem para a mão de vocês agora, tá? Eu estou olhando para a minha. Olhando para nossas células, a pele, eu não consigo ver uma célula por uma. Eu sei que elas estão ali, porque o conjunto delas vai formar o que a gente chama de tecido epitelial, ou tecido da pele, né, no caso. Então, o conjunto de células vai formar tecidos. E aí nós vamos para essa imagem que tem aqui, que dá para a gente perceber direitinho. Então, olha só, observem aqui, nós temos os átomos, que a gente já viu, que são os elementos químicos, que a gente, né, não vai trabalhar agora, cada átomo, enfim, é mais para frente, é um conteúdo lá, né, mais para os outros anos aí, principalmente para o nono, que a gente vai estudar a estrutura dele, mas tudo é formado por átomo, tudo que tem à nossa volta, né, é formado por átomos, tá? Tudo. Agora aqui, gente, o conjunto de átomos, aqui nós temos formando uma molécula. E aí a gente falou sobre a molécula de água, lembra? H2O é formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, uma molécula, conjunto de moléculas vai formar o quê? Uma organela, uma estrutura, tá? Então, o conjunto de átomos forma uma molécula, conjunto de moléculas vai formar uma estrutura, enfim. Aí nós temos aqui já várias moléculas formando uma organela que vocês conhecem muito bem, que vocês fizeram. Que organela é essa aqui? Olha o formato dela. Uma mitocôndria, muito bem, uma mitocôndria mesmo. O conjunto das mitocôndrias com retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos, ribossomos, entre outras estruturas, vai formar a célula. O conjunto de células semelhantes, exemplo, conjunto de células osteócitos, são as células ósseas, vão formar o que a gente chama de tecido ósseo. Esse tecido é formado por um conjunto de células. Então, começamos lá, ó. Conjunto de célula formam tecidos, níveis de organização de seres vivos. Está organizando os seres vivos. O conjunto de vários tecidos de sustentação, o tecido vai formar o quê? Um órgão. E aí é o osso, o órgão. O conjunto de vários órgãos, de vários ossos, vai formar o sistema esquelético. E o conjunto do sistema esquelético, com muscular,
com nervoso, com digestório, com respiratório, com sanguíneo, vai formar Cadê a participação? Essa eu não sei, professor. Olha aqui, gente. Vai formar Organismo. Isso. Vai formar um organismo. Então, célula, conjunto de células forma tecido, conjunto de tecidos. Olhem para a tela que vocês vão acompanhar. Vai formar um órgão, conjunto de órgão forma um sistema. Os sistemas digestório, respiratório, nervoso não vai formar o nosso organismo? Vai. Fechou? Compreenderam os níveis de organização? Então, o organismo humano Sim. vai formar o nosso organismo. Ali está os níveis de organização do nosso corpo. Célula, tecido. Depois do tecido, nós temos o órgão. O conjunto de órgão forma o sistema, e o sistema forma o organismo. O corpo humano é completamente integrado. Não tem como a gente dizer, por exemplo, a gente respira, quando a gente faz o processo de inspiração, no processo de respiração aí, tirando o oxigênio da atmosfera, esse oxigênio vai para o sangue, do sangue vai para as células. Então, o nosso corpo, ele está todo integrado. No processo de digestão, a gente come um alimento, mastiga, digere, passa pelo tubo digestório, vai para o estômago, onde é digerido, vai para o intestino, onde é assimilado, vai para o corpo, e aí esses nutrientes vão para o sangue e vai para a célula. Então, a gente diz que o nosso corpo está todo integrado, tá? Não está separado, não dá para compartimentalizar, separar o nosso organismo, porque ele é um todo. E esse todo, ele funciona porque o outro funciona. Se um órgão tiver problema, o outro vai ter problema também, tá? Então, cada parte depende de uma outra parte para desempenhar bem a sua função. Todas juntas trabalham para o bem pleno, para o bom funcionamento do nosso organismo e manutenção da vida, né? Aí a gente já viu ali que o tecido, né, é formado por conjuntos de células semelhantes. A ciência que estuda os tecidos do corpo humano é chamado de histologia, é uma área da biologia que estuda os tecidos. E aí nós temos vários tipos de tecidos aqui, gente, tá? Então, a palavra histologia deriva do grego histos, que significa tecido, tá? E aí a gente fala em tecido orgânico, não tecido de roupa, tá? Bem diferente, né? Então, essa área de estudo aí da biologia é chamada de histologia, tá? É uma parte de estudo. Os tecidos do corpo humano são classificados em 4 categorias, 4 tipos, tá? Tecido epitelial, tá aqui ele, formando a pele. Olha como é que é a nossa pele se aproximarmos bastante, gente, ó. Formado por várias células, ó, bem juntinhas umas das outras. Então, esse tecido epitelial vai formar um órgão, né, que é a pele, tá? O tecido muscular, olha aqui, vai formar os músculos. E aí nós temos vários tipos de músculos. Músculo cardíaco, que é um tipo de tecido muscular. O muscular liso, que é a parte interna do intestino, estômago, por aí. Esôfago, músculo liso. Não estriado, também chamado. Tecido nervoso. E o tecido conjuntivo. Que esses aqui todos são exemplos de tecido conjuntivo, ó, gente. A derme, que é a camada mais interna da pele. Tecido ósseo também é um tipo de tecido conjuntivo. O cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo que forma as cartilagens do nosso corpo. E o tecido sanguíneo, que está aqui ocorrendo nas veias, artérias, né? É um tecido conjuntivo. Então, esses 4 aqui são tipos de tecidos conjuntivos, certo? E esses outros aqui são outros tecidos, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e o tecido conjuntivo. São 4 tipos de tecidos. E ali está mostrando, estão vendo perfeitamente a ilustração do braço? Para mim aqui aparece bem grande, para vocês está aparecendo? Sim. E aí, qualquer coisa, acompanhe na apostila aí também, tá? Tá do lado aí, acompanha a apostila de vocês. Então, falando um pouquinho do tecido epitelial, tá, gente? Lembrando, tecido epitelial, aqui tá ele, ó. É esse tecido aqui que forma o revestimento dos tecidos.
tanto internos quanto externos, tá? Esse tecido epitelial. Tem as mucosas de revestimento, né, que nós temos. Aí tá perguntando, como seria o nosso corpo sem essa proteção da pele? Imaginem se vocês não tivessem pele nenhuma, gente. Tirassem toda a pele do corpo de vocês. Ai, que horror. Mas imagine essa situação, como é que seria o corpo de vocês? Vocês poderiam ver, aí vocês iam ver aquela parte que vocês viram ali em cima, gente, músculos, ó, isso aqui, que vocês iam tirar toda essa parte branca aqui, ó, tá? Vocês iriam ver isso aqui, ó, tá? Os músculos revestindo. Aqui tem músculo também, tá? Aqui apareceu, mas aqui não. Mas aqui também tem, tudo tem. O músculo é que faz a gente fazer o movimento, né? Certamente estaria totalmente vulnerável aos micro-organismos. Então, uma das coisas que a pele faz, o tecido epitelial, ele protege, né? É um tecido de proteção, tá? Se nós não tivéssemos a nossa pele, a agressão de externas, desidratação, perda de água para o meio, ela evita isso tudo, é um tecido que nos protege. O tecido epitelial é um tecido de proteção. Então, ele tem a função de proteção, separação e revestimento, tá? Essas são as funções. Muito importante, se vocês estiverem com a apostila, marcarem isso aí. Função do tecido epitelial: proteção, revestimento. Esse revestimento pode ser tanto interno, os órgãos por dentro, quanto externo, tá? De proteção, separação de cavidades do corpo. Sua principal característica... A principal característica, ele é formado por células muito próximas umas das outras, tá? Ó, muito próximas umas das outras. Essa proximidade faz com que ele, como se fossem os tijolos numa parede, eles estão tão próximos que ele protege o nosso corpo, então ele serve uma camada de proteção mesmo, tá? Existe poucas substâncias ou matriz intercelular. O que seria isso? Poucas substâncias entre as células, não tem muita, por isso que elas estão bem unidas, tá? Então, no caso do tijolo, a gente coloca um tijolo, tem que colocar uma massa para colocar, então ele não teria aquela massa, estaria bem grudado uma célula na outra, tá? Além das funções de revestimento, proteção, separação, o tecido também, o tecido epitelial, ele pode atuar na liberação do suor, lágrimas, saliva, leite e hormônios. Tá? Então, eles têm, além da função de revestimento, proteção e separação, ele também tem essas outras funções, que ele ajuda na liberação, que são as glândulas aí, né, do suor, das lágrimas, glândula salivar, glândula mamária, e liberação de hormônios do corpo também, tá? Pelas glândulas endócrinas, tudo glândula, né? Aí nós temos ali conexões. A pele é considerado o maior órgão do corpo humano. E ali ela está mostrando as partes da nossa pele. Ó. Aqui seria a pele, tecido epitelial, a parte externa que vocês estão vendo, tá? A epiderme, ó, onde tem os pelos, aqui. Tudo isso aqui é abaixo da nossa pele. Tá? Então, tudo isso aqui está lá para baixo da nossa pele. A pele, então, ela é o maior órgão, é responsável por proteger os órgãos internos, regular a temperatura do nosso corpo e perceber os estímulos ambientais externos, como frio e calor. Então, nós temos corpúsculos aqui que vão perceber o frio e calor também. Isso tudo nessa camada da pele aqui, que é chamada de... Então, nós temos a epiderme, a lâmina basal, que é essa aqui, a derme, que é formada por tecido conjuntivo. Abaixo aqui nós temos, seria a hipoderme, tá? Que é o tecido adiposo, células de gordura, que é assim. E aí, aqui já é o tecido muscular, faz mais parte da pele, sim, do tecido muscular. Certo? Então, ela tem função de regular a temperatura do corpo, perceber os estímulos ambientais externos, como frio e calor, como eu falei. Toque também, tato e tudo mais. A pele, um órgão como tal, é formado por diversos tipos de tecido, então tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido, enfim, ela é formada por vários tipos de tecido aí. Então, ó, muscular também. A camada superficial da pele é a epiderme, formada por tecido epitelial, como eu falei, ali. Várias camadas de células a mais externa é formada por células mortas, essa camada que a gente tem aqui é formado por célula morta, tanto que quando a gente toma banho, a gente manda milhões de células para baixo, às vezes a pele começa a escamar, aquilo ali é célula morta, né?
É um órgão, então, que tem essa função aí de proteção, né? Por isso, às vezes, a gente queima do sol também, a gente escama, né? Um pouco da pele. Como é célula morta, ela vai sair, né? É formada, ela é impermeável, né? Não deixa passar substâncias, ela protege, né, nosso organismo. E abaixo da epiderme, a derme, aqui, que eu mostrei para vocês, isso aqui tudo é a derme, tá? Formada por tecido conjuntivo. Essa derme toda é formada por tecido conjuntivo. Abaixo da derme, localiza-se essa camada que eu chamei aqui, tecido muscular, aqui, ó, de gordura, que é a hipoderme, tá? Localiza-se na tela subcutânea, que a gente chama. Ok? Alguma pergunta? Ali falando sobre a matriz intercelular, também, que a gente falou, que a matriz inter também varia de acordo com a sua função. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Localiza-se nos diferentes tecidos conjuntivos, no sangue, matriz é líquida. Nos tendões, há cartilagens, né? Ela é formada principalmente por fibras proteicas, né? Mas vamos falar primeiro da conexão ali, sustentação, tecido conjuntivo. Alguma pergunta sobre tecido epitelial, para a gente passar para o tecido conjuntivo? Qual é a função do tecido epitelial, que eu acabei de falar? Revestimento? Eu entendi que o principal seria revestimento. Não. O tecido epitelial, esse aqui é o tecido conjuntivo já, tecido epitelial. Sim, você estava perguntando do tecido epitelial agora? Isso. De que ele é formado? Qual é a função? Eu estou retomando o que a gente acabou de ver. Tecido epitelial. Olha aqui. Revestimento, proteção, separação. Foi o que eu falei, que era revestimento. Eu ouvi preenchimento. Isso. Tá, então, separação, preenchimento, né? Proteção, preenchimento, não. Revestimento, proteção e separação. Então, órgão de revestimento e proteção. Tecido epitelial, né? Não é órgão, é tecido. Órgão é um conjunto de tecidos, como a pele é um órgão que a gente acabou de ver. Formado pela epiderme, tecido epitelial, depois a derme, tecido conjuntivo, e a hipoderme lá, que é a camada de gordura. Muito bem. Agora falando sobre conexão e sustentação, os tecidos conjuntivos, né? Esse tecido, ele tem a função principal, unir, proteger e sustentar, tá? Unir porque ele une, né? Um órgão a outro, por exemplo. Então, entre um órgão e o outro, nós vamos encontrar esse tipo de tecido, tá? As células não se apresentam tão unidas, vai ter um pouquinho de separação. No tecido epitelial, elas estão bem unidas, no tecido conjuntivo, um pouco mais separadas, possibilitando a formação de um conjunto de substâncias que fica entre as células. Esse conjunto de substâncias é chamado de matriz intercelular. Aí eu falei ali já da matriz intercelular, tá? Que fica entre as células, né? Ela também varia de acordo com a sua função, localização nos diferentes tipos de tecido conjuntivo. Aí dei um exemplo aqui. No sangue, a matriz é líquida. Nos tendões e nas cartilagens, ela é formada principalmente por fibras de proteínas. Nos ossos, há fibras de sais de cálcio, tornando eles mais rígidos. Por isso, ele é mais rígido aí, tá? Então, essa matriz intercelular fica entre uma célula e outra. Os tecidos conjuntivos geralmente têm grande capacidade de regeneração, o que torna possível a constante reposição das suas células. Ele também, como eu falei, ele tem a função de conexão também, né? Sustentação, conexão, preenchimento. Vocês já viram aquelas louças que vêm quando a gente compra uma louça, não vem um papelzinho ou uma palha entre uma louça e outra? Já viram isso? Sim. Então, gente, se vocês já viram, qual é a função será que tem aquela palha que vai entre uma louça e outra? Quando eu vejo isso para mim, seria proteger. Isso. Então, ó, a função aí é o tecido conjuntivo. Então, a louça com aquelas palhas tem a função de proteção. É a mesma função do tecido conjuntivo. Então, sempre quando lembrar, já lembra disso, tá? Tecido conjuntivo tem função de unir, proteger e sustentar. Então, ele está unindo uma outra, mas ele não desgasta a louça, né, no caso. Aqui é a mesma coisa.
Então, ele tem grande capacidade de regeneração, né? Ele repõe as suas células constantemente. Aí vamos ver um pouquinho aqui desse tecido, né, no nosso organismo. Tecido conjuntivo, também chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Esse tecido, nessa variedade de tecido conjuntivo, a matriz que fica entre as células tem aspecto mais gelatinoso, tá? Ele é mais gelatinoso, dependendo da quantidade de disposição de suas fibras, pode ser classificado como tecido frouxo, tecido conjuntivo frouxo, aqui tá ele, ó, tá? Tem menos colágeno e pode ser encontrado nas camadas abaixo da epiderme, tá? Então, aqui tá a epiderme, tecido epitelial, que é o revestimento da pele, e tecido conjuntivo frouxo. Depois, nós temos o tecido conjuntivo denso, tem mais colágeno, deixa a pele mais viçosa, digamos, mais rígida, né? Não muito flácida, mantém ela mais rígida, digamos assim. É possível, ó, nessa imagem aqui, é possível a gente perceber, né, a diferença entre esses tecidos. Ó, aqui ele tá mais junto, né, frouxo, ó, e aqui ele tá mais denso, ó, olha a diferença, aqui ele tem mais espacinho, aqui tem um pouquinho menos, pouca diferença, mas é perceptível, né? Na epiderme, as células, na imagem ao lado, é possível, então, perceber isso. Na epiderme, as células do tecido epitelial estão bem unidas, tá? Na camada, lá, e falando um pouquinho do colágeno, eu vou continuar ali. Proteína presente em tecido conjuntivo de diversos animais, garantida a firmeza, que eu falei para vocês, aquela, né, a pele mais firme, né, para a pele ou para as articulações. Conforme as pessoas envelhecem, elas vão perdendo um pouco do colágeno, principalmente as mulheres, tá? No geral, mas principalmente as mulheres, né, na menopausa, elas acabam perdendo mais colágeno. Então, tem que, às vezes, repor. Isso é o que deixa a pele mais firme, né? Continuando. Ah, tá, deixa eu ler aqui com vocês. Aqui do lado nós temos o tecido conjuntivo denso, é mais resistente, também pode ser encontrado nos tendões e nos ligamentos. Os tendões e ligamentos mantêm as articulações firmes, ó, aqui tá um tendão, aqui tá o ligamento, tá? Ó, ligando um osso ao outro, ó, e aqui o tendão possibilitando o movimento. Liga os ossos aos músculos, né? O tendão, ele vai... Por que ele possibilita o movimento? Porque quem tem mobilidade é o músculo, tá? O osso não tem, ele só entra em mobilidade porque tem um ligamento que faz com que ele se mova junto, né? Então, a diferença é que os tendões ligam os ossos aos músculos e os ligamentos fazem ligação entre ossos, né? Aqui tá ele ligando, ó. E observe o exemplo da articulação do joelho, já foi falado ali, tendão, ligamento e joelho. Falei da proteína, né? Tecido cartilaginoso. Prof, esse tecido cartilaginoso, esse que vão vir depois, é tudo sobre essa matéria do tecido conjuntivo. Isso, tá? É porque o tecido conjuntivo, como a gente viu lá no início, ele é formado pela derme, né? Pelos ossos cartilaginosos e sanguíneo, lembra? Então, eu estou falando tudo sobre tecido conjuntivo aqui, tá? Então, o tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo. Fechou? Aqui, na camada do... Aqui eu tô achando que faltou alguma coisa, né? De você estar assim também, a apostila. Enfim. Na camada do outro, mas nem ficou assim. Assim como o prof. A apostila tem como, tá estranha ali, parada na camada do e não tem mais nada. Vamos lá, tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, observem aqui, gente, a orelhinha de vocês, toquem nela. E o nariz. O tecido das cartilagens tem as funções de revestir as articulações. Tá? Então, as cartilagens revestem as articulações. Absorvem choques,
facilitam o deslizamento entre os ossos e oferecem um suporte aos órgãos, como o nariz, as orelhas, dando-lhes forma e flexibilidade, tá? E aqui, gente, ó, não esqueça, quem tem QR Code, depois faça a leitura lá, o Realidade Aumentada do Positivo, baixem no aplicativo no celular de vocês e tem esse joguinho bem legal de fazer, tá? E aqui tá mostrando as células que formam tecido cartilaginoso, bem separadas, né? Não tão, como é um tecido conjuntivo, elas estão bem separadas uma das outras também. Ok? Então, o cartilaginoso, ele tem essas funções aí, né? Facilitar o deslizamento entre os ossos, oferecer um suporte aos órgãos como o nariz, orelhas, né? Dando essa flexibilidade. Aí tá falando ali da orelha, né? Um órgão de tecido cartilaginoso, no detalhe tecido cartilaginoso visto ao microscópio, tá? Isso aqui foi colocado num tecido cartilaginoso ao microscópio para a gente ver como é que ele é. As células bem afastadas umas das outras. Tecido adiposo. O tecido adiposo, que eu mostrei lá na pele, é que está abaixo da derme, né? O tecido adiposo é formado por células gordurosas, né? Células de lipídios, que armazenam lipídios, gorduras. Essas células são chamadas de adipócitos. São especializadas, então, em armazenamento de gorduras. Algumas pessoas têm mais células adiposas que outras, né? São as mais gordinhas, mais magrinhas, enfim, né? Não existe padrão, todo mundo é bonito. Esse tecido armazena gordura corporal, tá? Então, ali, ó, células, como elas são maiorzinhas, ó, bem grandinhas, né? Porque elas armazenam gordura, tá? Olha a gordura armazenada. Esse aqui é a célula toda, tá, gente? O núcleo da célula, ó, apertadinho ali, ó, e aqui a gordura, ó, tudo é gordura, tá? Então, ela armazena, né? São os adipócitos que armazenam gordura. Em pessoas adultas, com peso normal, o tecido adiposo corresponde a 20 a 25% do nosso corpo, tá? Nas mulheres, 10% a 15% e 15% nos homens. O tecido adiposo que fica abaixo da pele tem uma importante função de evitar a perda de calor. Ele mantém a temperatura do corpo mais elevada, tá? Ou seja, age como isolante térmico em todos os mamíferos e aves. Animais que vivem tanto em lugares bem mais frios, eles são mais gordos, bem maiores. A camada de gordura, digamos, desse tecido adiposo, ele é bem maior. Isso mantém eles aquecidinhos, tá? Também exerce função de fazer reserva de energia, energética, né? E proteção contra choques mecânicos também, né? Uma pessoa que vamos imaginar, uma pessoa bem magra, ela vai machucar muito mais os órgãos de uma pessoa mais gordinha, porque ela protege. Opa, uma vantagem. Hein? Ok? Claro que tem casos em que a gordura ela pode se tornar uma doença, que é o caso da obesidade, e causar problemas em órgãos. Mas tem outros que não, a pessoa é bem saudável, só é um pouquinho mais gordinha, sem problema nenhum. Tecido ósseo. Falando um pouquinho aí do tecido, então, ósseo, né? É um tipo de tecido conjuntivo também, como a gente já falou, bastante resistente, com consistência rígida, pode ser compacto, quando tem poucos espaços visíveis, ou um pouco mais esponjoso, quando apresenta muitas cavidades, mais ar entre os ossos. Algumas aves têm, né, principalmente as aves, elas têm, algumas, a maioria delas, né, tem aves que têm os ossos chamados ossos pneumáticos, que são ossos ocos cheios de ar, que deixam o animal mais leve, para que ele possa voar, né? Um animal que tem um osso compacto demais, ele vai ficar mais pesado e vai dificultar o voo. As aves, então, têm os ossos pneumáticos aí que facilitam o voo delas com ar. Qual a função do tecido ósseo? Sustentação do corpo, proteção de órgãos internos. Gente, imaginem, olha só, o nosso crânio, né? O que tem dentro desse crânio tão importante? Hein? Cadê os meus alunos participantes? Cérebro. Muito bem. Dentro da nossa caixa craniana, lá no crânio, tem cérebro, que é um órgão muito importante, controla muitas funções no nosso corpo. Então, nós temos o crânio que protege ele.
Então, uma das funções... A caixa torácica, gente, imaginem. Caixa torácica, tórax. Tem as costelas, tem ossos que protegem quem? Protegem o coração e o pulmão, eu acho. Exatamente, protegem coração, protegem pulmão, órgãos vitais, né? Então, uma das funções do sistema ósseo é a proteção de órgãos vitais aí. Crânio protege o cérebro, caixa torácica, coração e pulmões, enfim, né? No tecido ósseo, uma grande deposição de cálcio, um mineral, né? O cálcio é um sal mineral, que auxilia na sua resistência. Por isso que alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados, são considerados importantes, Ô, principalmente... prof, Oi? só uma dúvida. O osso esponjoso, ele só é mais leve ou ele também é menos rígido? Ele é menos Ele é mais rígido. leve, sim, ele é menos rígido por conta dessa leveza dele. Então, ele é menos rígido, por quê? Porque ele tem ar entre, como tá aqui, ó, tecido ósseo, olha o ar ali, Ah, sim. entendeu? E Sim, aqui sim. não, o outro é compacto, gente. O nosso osso não é assim. Esse é o das aves que eu falei. Isso faz com que o animal fique mais leve para facilitar o voo. Uhum. Ah, então é por isso que eles se machucam tão fácil, né? Mais fácil de quebrar um osso também. Sim. Tá, Tem uma obrigada. doença que geralmente acontece nas mulheres também, mas também acontece nos homens, que é a falta de cálcio, que é principalmente com as mulheres que entram na menopausa, depois dos 50, elas começam a diminuir o cálcio, a assimilação de cálcio nos ossos, por conta, e aí dá uma doença chamada osteoporose. O osso fica mais assim, tá? O osso mais poroso. Ela vai perdendo o cálcio dos ossos. Tem medicação e tem reposição também disso, tá? Nada que um bom médico, uma boa, né, não resolva. Como eu falei, então, outra coisa que é importante falar aqui do sistema ósseo, ele tem função de proteção, e ele tem, além da proteção, ele tem uma função também, gente, que ele produz células sanguíneas, tá? Medula óssea dos ossos longos, eles têm a função de produzir células sanguíneas também, tá? Como eu falei ali, é importante o cálcio, né? Por isso o aleitamento materno é importante, o leite nas primeiras fases, porque está calcificando os ossos do bebê. Importante durante a fase de crescimento também, a fase que vocês estão, porque está acontecendo a fase do estirão, vocês estão crescendo muito rápido, então tem que tomar bastante leite, tá certo? Gente, tá bom? Tá bom. Até aqui. Ok. Gente, olha só. Deixa eu só aqui.